Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, né? Então, desde a semana passada, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele tá em evidência, mas por um aspecto negativo, estão querendo fazer algumas mudanças nele, e por conta disso, eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, e a classificação dos alimentos segundo o tipo de processamento. Então, meu nome é Elaine Moraes e eu sou nutricionista. Vamos aprender um pouquinho sobre esse guia. Ele foi elaborado em 2014 pelo Ministério da Saúde e ele substituiu o Guia Alimentar de 2006, que é aquele guia das pirâmides alimentares, né? E ele é um guia bem extenso, ele fala de várias coisas, ele é bem interessante para ser, né? Ele vale a pena ser lido, é uma leitura bem simples de ser feita. Ele é gratuito, então qualquer site de busca que você jogar Guia Alimentar para a População Brasileira, ele aparece, vale a pena a leitura. E aí, o Dica da Nutri de hoje é: procure o Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele classifica os alimentos de acordo com o tipo de processamento. Então, ele classifica os alimentos em 4 categorias: os alimentos in natura e minimamente processado, os alimentos extraídos de alimentos in natura, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados, tá? Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele tem alguns objetivos, né? Então, o primeiro objetivo é promover saúde. O segundo objetivo é melhorar o estado nutricional da população. E o terceiro objetivo é prevenir e tratar as doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que são doenças crônicas não transmissíveis? Diabetes, colesterol, triglicérides, né? Colesterol e triglicérides alto, pressão alta, obesidade. Então, é um guia que ele tem o objetivo de prevenir e tratar as doenças crônicas e promover a saúde da população, tá? Então, agora eu vou começar a falar sobre a classificação dos alimentos, explicar um pouquinho sobre cada um. Então, a primeira classificação são dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, alimentos in natura são aqueles alimentos que quando a gente, né, que são adquiridos da natureza. Então, são alimentos obtidos diretamente de plantas e de animais, que estão ou prontos para serem adquiridos ou vão sofrer alterações mínimas, tá? Então, é a comida de verdade, né? Então, seria essa a classificação dos alimentos in natura. Os alimentos minimamente processados são os alimentos que antes da gente fazer a aquisição, eles vão sofrer alguma alteração. Então, eles podem sofrer limpeza, pasteurização, remoção de plantas não comestíveis, secagem, congelamento, fermentação, né? Só que esses alimentos, eles não são adicionados de sal, açúcar, gorduras, né? Enfim, são corantes, conservantes neste processamento. Então, são alimentos que vão ser ou pasteurizados, ou vão ser embalados, ou vão ser fermentados, ou vão remover as partes não comestíveis, mas esses são alimentos que não são adicionados a ele açúcar, sal, óleos, gorduras, tá bom? Os alimentos né, que são os alimentos in natura, né, são os alimentos in natura, são alimentos extraídos de alimentos in natura, seriam os ingredientes culinários, né? Então, são os alimentos in natura que a gente usa para temperar, para cozinhar, para criar preparações, né? Que são eles: o sal, o açúcar, os óleos, as gorduras, né? Os temperos naturais também. Então, a gente pode chamar esse grupo também de ingredientes culinários, tá bom?
E aí eu vou falar um pouquinho agora dos alimentos processados e dos alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos processados são os alimentos que são produzidos com alimentos in natura e os ingredientes culinários. Então, são alimentos que a gente prepara com os alimentos in natura, mas a gente adiciona ou um sal, ou um açúcar, ou um óleo, ou uma gordura, tá bom? E os alimentos ultraprocessados são os alimentos fabricados, cuja fabricação envolve muitas etapas e muitas delas a gente não conhece, e eles são acrescidos dos ingredientes culinários, né? Então, eles são acrescidos nessas etapas para fazer esses alimentos. A indústria acrescenta açúcar, óleo, gordura, enfim, mas também acrescenta corante, conservante, gordura hidrogenada, amido resistente e tal. E aí, a pergunta sempre qual é, né? Qual é a diferença do alimento processado e do ultraprocessados? Então, na lista de ingredientes, né? Tem um vídeo meu aqui explicando sobre a leitura de rótulos. Então, se esse alimento tem até 5 ingredientes, ele é um alimento processado. E se ele tem mais do que 5 ingredientes, ele é um alimento ultraprocessado. E se nessa lista de ingredientes tiver corante, conservante, flavorizantes, adoçantes, né? Todos esses antes aí, ele é um alimento ultraprocessado, né? Então, o guia alimentar, além dessa classificação que ele faz, né? Ele também faz algumas orientações que aqui eu vou falar como dica da Nutri, como vocês sabem, né? Então, a primeira dica da Nutri que eu falo aqui, e que eu tô falando do guia alimentar, eu tô praticamente só relatando o que o guia alimentar coloca ali. Então, ele fala pra gente fazer a base da nossa alimentação, os alimentos in natura e minimamente processados. Então, a regrinha é que a gente tem que comer comida, certo? Ele pede pra gente acrescentar poucas quantidades dos ingredientes culinários. Então, aqui no caso, ele vai pedir pra gente acrescentar pouco sal, pouco óleo, pouca gordura, pouco açúcar, né? Então, ele pede pra gente moderar na quantidade dos ingredientes culinários. E ele pede pra gente estipular a frequência e a quantidade dos alimentos ultraprocessados e processados. Então, não é que ele não pede para comer, ele pede pra gente estipular a quantidade que a gente deve consumir, né? E por que isso, né? Por que ele pede pra gente estipular? Por que ele pede pra gente fazer tudo isso, né? Fazer a base da nossa alimentação, os alimentos in natura, consumir pouco óleo, açúcar, sal e estipular tanto a frequência quanto a quantidade dos alimentos ultraprocessados. Porque os alimentos in natura, eles vão ser ricos em fibras, vitaminas, minerais, né? Dos bons macronutrientes, né? Então, dos bons carboidratos, das boas proteínas, das boas gorduras, né? Então, por conta disso. E a gente sabe que se a nossa dieta for adequada em fibra, em vitaminas, em minerais, e, né, nesses macronutrientes, né? No carboidrato, proteína e gordura, a gente vai ter saúde, vai tratar e prevenir as doenças crônicas, vai melhorar o nosso estado nutricional. Então, por isso que ele pede pra gente fazer a base da dieta, esses tipos de alimentos. E por outro lado, a gente sabe que tanto que os alimentos ultraprocessados, eles são ricos justamente eles são ricos em açúcares, em óleos, em gorduras. E que tipos de açúcares, que tipos de óleos e que tipos de gorduras que a gente tem presente ali? A gente tem presente ali a gordura saturada, o sódio, o açúcar simples, né? O açúcar refinado, tem os corantes e os conservantes. E a gente sabe que quando a base da nossa dieta fica os alimentos ultraprocessados, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter menos doenças, pior estado nutricional e mais doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a minha ideia aqui é que vocês prestem atenção na alimentação de vocês
e procurem fazer a base da dieta de vocês, os alimentos in natura e minimamente processados. E leiam esse guia alimentar, porque ele é... E lembre-se sempre que dieta é com nutricionista.